Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Café com Franklin. Hoje, terça-feira, dia 14 de 2 de 2023, agora às 6h26, 6h27, desculpem aí pelos minutos de atraso. É bom mesmo tê-los por aqui. Bom dia, Manu, bom dia, Lucimeire, bom dia, Ana Beatriz Susan. Bom dia, Yara, sempre Yara. Muito bem, por aqui tudo em ordem, Yara, graças a Deus. Bom dia, Eduardo, bom dia, Bárbara. Excelente, tá ok aí a transmissão, né? Vídeo, áudio, tá ok? Desculpem não ter avisado que teria Café com Franklin, é porque teria. Quando não tem, eu aviso, mas enfim, eu tô em falta aqui com vocês. Enfim, não tenho conseguido estar tão presente, estar tão assíduo aqui ao Instagram quanto gostaria, tá bem? Enfim, então acabei não abrindo caixinha, não acabei fazendo convite do Café com Franklin, mas estamos por aqui. Semana passada não foi possível, porque eu estava viajando, estava na Argentina, vamos fazer um trabalho por lá. Então não deu para fazer o Café com Franklin a semana passada, mas agora estamos de volta nessa segunda semana do mês de fevereiro, tá bem? Muito bem, saudades de vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eliane Lima. Ok. Bom dia, estava assistindo a aula da 12ª camada, prova amanhã. Uma boa prova para vocês. A aula tá bem mastigadinha, né? O que você achou da aula, Mariane? Aula da 12ª camada. Na verdade, aquela aula é um curso de introdução à logoterapia, né? Seria um curso básico de introdução à logoterapia. Passamos pelos pilares da logoterapia: liberdade da vontade de sentido da vida. Falamos um pouco sobre a vida de Frank, algumas aplicações da logoterapia, enfim. Então tem uma galera aí terminando de assistir, porque essa semana é semana de prova, né? Aula excelente, disse a vovó Cláudia. É isso, vovó Cláudia Psi. É isso aí, que bom. Aula maravilhosa, obrigado por tanto. Legal, que bom, Mariane. Excelente. Excelente, preparei com muito carinho para vocês lá da certificação. Ítalo Marcili. Muito bem, então vamos de Café com Franklin. Mandem aí aviãozinho para as pessoas, convidem os amigos. Se eles porventura não estiverem aqui agora, certamente assistirão depois. Façam tudo que é preciso aí também para subir a live. Deem coraçãozinho, escrevam algo aí no chat, ativem o sininho, aquelas coisas todas lá. Vocês já sabem, tá bem? Essa é uma forma de ajudar a divulgar o trabalho, a subir a live, fazer com que mais pessoas vejam, né? E essa é uma forma de vocês se fidelizarem também aqui ao trabalho, tá bem? Que eu realizo às terças-feiras. Bom, trazer aqui uma reflexão que está no livro Psicoterapia e Existencialismo, textos selecionados em logoterapia, tá bem? Psicoterapia e Existencialismo, textos selecionados em logoterapia. É este livro aqui, verdinho, da editora Realizações, tá bem? No qual o Viktor Frankl vai relatar, uma vez mais, a sua experiência no campo de concentração, né? Mas agora ele o faz numa conferência. Na verdade, esse é um capítulo que foi extraído de um trabalho que ele apresentou no 2º Congresso Internacional de Psicoterapia, na Holanda, em setembro de 1951, 8 de setembro de 1951. Então, fazia aí uns 6 anos que a guerra havia acabado, que Viktor Frankl havia saído dos campos de concentração, e em 1951, nesse trabalho apresentado no 2º Congresso Internacional de Psicoterapia, Viktor Frankl vai discorrer um pouco sobre as experiências de um prisioneiro no campo de concentração, mas no que concerne
aos seus trabalhos terapêuticos, né? É interessante porque Viktor Frankl, ele trabalhou nos campos de concentração, tá? Trabalhou a todo momento, né? Trabalhou tanto de forma forçada quanto de forma clandestina, tá bem? A vida dele nesses anos de campo de concentração foram de trabalho muito intenso, tá certo? Tanto trabalho forçado, e ele disse que a maior parte do tempo, né, esteve fazendo escavações, né, e trabalhando na construção, por exemplo, de ferrovias, mas também teve um trabalho voluntário e clandestino, né, no qual ele ficou fazendo alguns atendimentos na qualidade de psiquiatra, na qualidade de psicoterapeuta. Ele se colocou à disposição para ajudar aqueles que sofriam, para ajudar o seu povo, né, mas não só o seu povo, tantos quanto lá estavam, né, em estado de sofrimento e que precisavam de uma palavra, de um consolo, de um alento, de uma terapia, tá bem? E isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, porque imagina, já existia toda a realidade do trabalho escravo, do trabalho forçado, do trabalho imposto, tá? Que os levava praticamente à exaustão. Acordavam e ainda estava escuro. Imagina como que era acordar, né, na madrugada, por exemplo, nas noites, né, nas madrugadas, nas manhãs de inverno, né, e ter que sair marchando, né, pelo gelo, com aquelas botas todas elas abertas e rasgadas, com aquela roupa fétida, né, depois de uma noite dormida de forma miserável. Enfim, então trabalhava o dia todo. E nos momentos de folga, né, folga aqui entre muitas aspas, né, nos momentos de respiro, no fim de tarde, né, talvez num momento de refeição, né, aquela refeição também precária, com aquelas batatas podres, aquela sopa rala, com algumas poucas ervilhas no fundo de uma água suja. Nesses momentos ele se colocava para trabalhar. Tá bem? Tanto quanto fosse possível, né? Sempre que ele fosse também demandado. E como que ele trabalhava? Trabalhava como psicoterapeuta, trabalhava como psiquiatra, trabalhava criando grupos. Ele vai dizer exatamente isso nesse texto, né? Criando grupos de atendimento no campo de concentração. Ele e alguns outros psiquiatras, né? Ele e alguns homens, algumas mulheres que eram médicos, que eram psiquiatras, que trabalhavam com psicoterapia. Eles faziam grupos de formação, grupos de estudo, grupos de intervenção, atendendo principalmente aqueles que estavam prestes a tirar a sua própria vida, que não eram poucos, tá certo? Chegavam no campo de concentração já com uma forte ideação suicida. Frankl vai relatar, né, em alguns livros, isso também fica claro no seu grande livro, no livro best-seller dele, O Homem em Busca de Sentido, né? Em Busca de Sentido, que, por exemplo, para muitos prisioneiros, ser levado à câmara de gás nem de longe parecia algo desesperador, nem de longe parecia algo ruim. E ele se explica por quê. Porque, olha, tendo em vista tudo aquilo que se passava no campo de concentração, todo o sofrimento, todo o impacto que o prisioneiro sofria, toda aquela realidade que tomava de assalto o prisioneiro, parecia muito mais interessante ele ser exterminado logo e levado a um campo de extermínio, a uma câmara de gás, por exemplo, do que ter que tirar a sua própria vida, ter que se lançar ao fio. Precisava de uma certa coragem, de uma certa ousadia, de um certo vigor físico para correr até os fios e tirar a sua própria vida. Para muitos era mais fácil entrar na fila e simplesmente se deixar conduzir para a câmara de gás, né? Frente ao desespero, né? Em face dessa situação sem saída, como ele mesmo vai dizer, né? Do terror, do pânico que tomavam de assalto os prisioneiros. Mas enfim, com muita frequência as pessoas pensavam em suicídio. E Viktor Frankl vai falar, olha, a coisa era tão terrível dentro dos campos de concentração que, por exemplo, aqui fazendo uma antessala, tá, do nosso estudo dessa manhã, a coisa era tão terrível que, por exemplo, se algum prisioneiro corresse para tirar um outro da forca, né, se você visse um prisioneiro tirando a sua própria vida, né, por exemplo, se enfocando e fosse lá cortar a corda,
Tanto esse que tentou tirar a vida, quanto aquele que salvou o suicida, ambos eram exterminados. Ambos eram fuzilados, na maioria das vezes, ali mesmo, onde estavam. Você não poderia ser pego ajudando ninguém. Nem cortando uma corda, e nem também prestando um auxílio, um socorro, que é o que Viktor Frankl fazia. Então, a profissão de Viktor Frankl, dentro do campo de concentração, era uma profissão que seria paga com a própria vida, se fosse descoberta. E ele criava grupos de atendimento nos campos de concentração para ajudar essas pessoas que estavam em estado de desespero. Tá? Agora, algo muito interessante, esse é o tema do nosso Café com Frankl de hoje, é que é o seguinte, ele percebe que a grande maioria das pessoas que já não sabem, que muitas pessoas que já não conseguem levar a vida adiante, muitas pessoas que são pegas por uma espécie de niilismo, um niilismo profundo, né? Muitas pessoas que estão desanimadas, que estão flertando com a própria morte e que estão definhando, elas entram neste caminho porque elas já não sabem o porquê viver, elas já não sabem o porquê sofrer, elas já não têm razões algumas para continuar fazendo o que fazem. E ele fala, aqui estava exatamente o ponto a ser trabalhado. Aqui se dava o processo terapêutico, na grande maioria dos casos. Por exemplo, ele vai falar de duas pessoas que estavam num sofrimento terrível e que estavam falando de suicídio no campo de concentração. Ele diz, olha, nós precisaríamos parar e perguntar a elas o que a vida espera delas. Porque o que elas tinham nos lábios é o seguinte, nós já não temos nada a esperar da vida. E se nós não temos nada a esperar da vida, parece razoável que não tenhamos que levar isso tudo adiante, não tenhamos que levar a vida adiante. E Viktor Frankl fala, mas nós precisamos ajudá-las a inverter a pergunta e a entender que não são elas que devem esperar algo da vida. É a vida que as convoca a algo, é a vida que as questiona, é a vida que as interpela, é a vida que ainda espera algo delas. E Viktor Frankl, diante dessas pessoas, dessas duas pessoas que ele vai usar aqui como um dos muitos exemplos de atendimento nos campos de concentração, ele vai perguntar a elas, e o que a vida espera de vocês? O que há no futuro que espera por vocês? E ele vai falar, cada um vai dar uma resposta distinta, e essa resposta torna-se uma resposta não só terapêutica, mas também uma resposta salvífica, sobre diversos aspectos. Uma vai falar, olha, eu tenho um filho que é apaixonado por mim. Assim que iniciou a guerra, esse filho fugiu. Esse filho me idolatra, ele me ama. E eu tenho por certo que ele espera por mim. E encontrar esse filho que espera por ele, encontrar no horizonte de visão, né? Não encontrar fisicamente, mas encontrar no horizonte de visão, encontrar nas possibilidades existenciais, encontrar este filho que espera por este pai, fez com que este pai pudesse recrutar as fibras morais para continuar vivendo esta realidade trágica, nefasta dos campos de concentração. O outro disse, olha, não tem ninguém que eu saiba que espere por mim, porque todos os meus foram pegos, todos os meus foram levados também aos campos de concentração, mas eu tenho o meu trabalho, a minha obra, eu sou um cientista e tenho livros, tenho publicações, tenho contribuições para o meio acadêmico, para o meio científico, e de alguma forma o meu trabalho espera por mim, porque se eu sair daqui, eu quero poder gerar isso tudo ao mundo. E ao encontrar este trabalho que esperava por ela, ao encontrar nesse horizonte de visão, de possibilidade, esse trabalho que esperava por ela, essa pessoa também conseguiu ter esse vigor, colocar-se de pé. Frankl vai dizer que na nossa vida, e é claro que essa discussão aqui não é uma discussão só para prisioneiros e para campos de concentração também, é uma reflexão que eu quero que todos vocês apliquem em vossas vidas. Frankl vai dizer que nestas situações aplica-se aquela máxima de Friedrich Nietzsche,
Quem tem um porquê viver é capaz de suportar quase qualquer como. Ou seja, na medida em que a pessoa vai encontrando os motivos, as razões pelas quais se vive, pelas quais faz o que faz, ela então torna-se mais robusta, ela consegue tornar-se mais constante, ela consegue viver a sua vida com mais propriedade, com mais autenticidade. O que nós precisamos fazer, e era isso que Viktor Frankl fazia nos seus atendimentos, não só na sua clínica em Viena, mas também nos campos de concentração, quando lá estava, na qualidade de um prisioneiro. O que Viktor Frankl fazia, e que é um dos grandes motes da logoterapia, era municiar os seus pacientes, era municiar os seus colegas de argumentos para a vida, argumentos para o sofrimento, argumentos para a própria morte. Tá bem? Porque aqui também aplica-se aquela máxima de Sócrates: uma vida que não é examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Nós precisamos examinar a nossa vida, nós precisamos saber o porquê fazemos o que fazemos, nós precisamos ter saber quais são as razões, nós precisamos ter os argumentos necessários, os argumentos suficientes para fazer tudo quanto fazemos. Tá? E Frankl vai dizer, né? Ele vai citar uma frase francesa, né? Ele vai colocar aqui no seu original, né? Mas que poderia ser traduzida como: olha, para saber morrer é necessário entender como morrer. E ele fala que isso seria considerado na filosofia como uma quintessência. E ele fala: vocês dirão que deliberações como essas são fúteis, mas no campo de concentração, tal como o experienciamos, o preceito primum vivere, deinde philosophare, é um termo latino que diz primeiro sobreviver, depois filosofar sobre isso, né, sobre a vida. Ele vai dizer, essa máxima nos campos de concentração, assim, foram provadas inválidas. Isso tudo fica invalidado. O que valia no campo era, na verdade, o exato oposto desse preceito. Primum philosophare, deinde mori. Ou seja, primeiro filosofar, depois morrer. Isso era válido, vai dizer Viktor Frankl. Prestar contas a si mesmo sobre a questão do sentido último. Ele não vai colocar nem o sentido aqui, senão o sentido último, tá bem? Quem acompanha o Café com Frankl há mais tempo já, né, tem uma clareza do que seja, né, o sentido e o sentido último, o sentido situacional e o suprassentido, tá bem? Prestar contas a si mesmo sobre o sentido último e depois, e só na sequência, andar de cabeça erguida e morrer a morte exigida do mártir. Esse é um caminho para o prisioneiro. Esse é um caminho para aqueles que, né, estão passando por uma tribulação, por uma dificuldade, mas na verdade esse não é o caminho só daqueles que estão pelejando na vida. É o caminho de todos aqueles que querem construir uma vida séria, uma vida honrada, uma vida com fundamentos. Ou seja, primeiro entender o porquê se vive. Primeiro ter claro o porquê faz o que faz e depois fazer, e depois viver, por assim dizer. Tá? Porque uma das coisas que acontecem hoje em dia, e isso tem se alastrado, e é importante que vocês saibam e tomem cuidado, é o seguinte: vive-se um certo voluntarismo, vive-se um certo ativismo. As pessoas dizem isso, né? As pessoas aqui no Instagram, muitos coaches, né? Pessoas com as quais você convive, pessoas no seu trabalho, né? Que o importante é fazer, que o importante é a ação.
né? Não tem que ficar parando e se perguntando por que faz, tem que fazer, porque tem que ser proativo, porque tem que ser dinâmico, porque tem que ser versátil, porque você tem que ter drive, tem que ter energia, tem que ter disposição. Então você precisa ser uma máquina de realizar, uma máquina de executar. Você precisa se forjar para de fato dar tudo de si, para dar o seu melhor e para fazer. É uma espécie de ação um tanto quanto louca, incalculável, impensada. É uma espécie de voluntarismo. Na filosofia espanhola de Ortega y Gasset nós encontramos uma crítica muito interessante ao voluntarismo, né? Ele fala que a pessoa que se coloca nesse caminho de voluntarismo, ela vai se exonerando, prestem atenção, ela vai se exonerando da contemplação. Ou seja, ela faz, mas ela não para contemplar o porquê está fazendo. Ela não contempla antes de agir. Ela se exonera da atitude contemplativa e ela diviniza a pura ação. Exatamente, a Milena está colocando, né? A Milena Junqueira, um trem potente sem os trilhos. O voluntarismo. É isso aí, né? O voluntarismo seria isso, né? Muita força, muita energia, mas sem direção. Muita força, muita potência, mas sem um sentido, sem saber para onde vai. Sem trilhos, né? Ou seja, você vai divinizando a ação pura, coloca Ortega y Gasset. Ou seja, o importante é fazer, tá? Mas fazer por quê? Fazer tendo em vista o quê? Fazer por amor a quem? Essas questões não aparecem no voluntarismo. É fazer por fazer, é fazer porque todo mundo faz. É trabalhar muito, é ficar forte, é ter uma família, né? É ter sucesso profissional, tá? Por quê? Por que você deseja se casar? Por que, né, ter êxito profissional? Né? O porquê do trabalhar muito? Se faz necessário uma contemplação, não à toa a filosofia clássica coloca a prudência como a rainha de todas as virtudes. A rainha de todas as virtudes, porque a prudência nos ensina a pensarmos nas finalidades e a partir da contemplação das finalidades conseguimos buscar os meios necessários para chegar lá. Ou seja, eu preciso dispor dos meios tendo em vista a finalidade. Isso é a prudência. Isso é a prudência. O que de fato eu quero, o que eu busco, quem eu amo, por que eu faço o que eu faço? Bom, certo disso, então eu começo a organizar os meus meios. Para chegar lá, eu preciso desta realidade, eu preciso desenvolver esta habilidade, eu preciso passar, né, por essas etapas. Eu começo a pensar nos meios. Mas os meios, eles não têm valor em si mesmo. Os meios, eles se justificam por conta de uma finalidade, a qual eu contemplei, para a qual eu caminho, tá bem? Por exemplo, muitas vezes vocês mandam aqui nas caixinhas, eu também recebo dos meus pacientes, diversas questões do tipo, olha, eu gostaria de ser mais constante, né? Eu gostaria de ser mais pontual, eu gostaria de me dedicar mais ao meu trabalho. A primeira pergunta que eu faço aqui, né, nas minhas respostas das caixinhas, faço aos meus pacientes, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: por quê? Por que, por exemplo, ser mais constantes? Eu tenho certeza que todo mundo aqui gostaria de ser mais constante. A constância é aquele tipo de virtude que parece que, por mais que nós consigamos desenvolvê-la, nunca a desenvolvemos bem, né? Sempre precisa de um pouco mais. Nós nunca a conquistamos por inteiro. Tá? Por que ser mais constante? E ser mais constante no quê? Porque não dá para ser constante em tudo. Quais são as áreas da tua vida que de fato você queria constância? E por que nestas áreas?
Eu gostaria de ser mais constante na minha vida de estudo. Por quê? Por quê? Se não aparece o porquê, se você não começa a se municiar de argumentos que apontam para um sentido mesmo, entende? Se você não começa a desenvolver esses argumentos, a coisa cai num voluntarismo, cai num ativismo. Porque todo mundo faz, porque é interessante que assim seja. Mas na tua vida, neste teu momento, o porquê disso tudo? Por exemplo, eu tinha um paciente que queria acordar no horário, né? Ele pedia todos os dias para o despertador. Assim, já era uma situação crônica, terrível. Tá bem. Ele pedia todos os dias para o despertador. Eu falava, olha, todos os dias eu começo com uma grande derrota. O despertador toca, eu boto os 5 minutos lá do soneca, e os 5 minutos, 5 viram 10, que viram 15. Quando vou ver, eu já perdi a primeira meia hora do dia, e aquelas atividades que eu faria no início do dia eu já não faço, saio atropelado para o trabalho, né? Muitas vezes já saio sem me alimentar, o dia já começa todo truncado, todo atribulado, assim assado, tá, pois bem. E o que você quer então? Eu quero acordar no horário. E por que você quer acordar no horário? Entende? Porque às vezes é só um fetiche da pessoa, né? Não, porque todo mundo acorda, sei lá, às 5h45, então eu também preciso acordar. Olha, eu não sei. Talvez não. Assim, por quê? Por que você quer acordar, por exemplo, às 5h45? Porque seria muito bom que eu, pela manhã, fizesse, por exemplo, as minhas orações. Tá, perfeito. E quando você perde hora, quando eu perco hora, eu começo o dia sem fazer as minhas orações, sem fazer uma leitura, sem fazer uma meditação, e eu sinto que isso me faz falta. Tá, então você quer acordar mais cedo, porque você acredita que tem alguém lhe esperando para um encontro. Este alguém é o teu Deus, a quem você, nas primeiras horas do dia, no início do teu dia, quer se dirigir e fazer as suas orações. É exatamente isso, né? Eu quero poder encontrar-me com Ele, né? Conversar sobre o meu dia, né? Negociar algumas situações com Ele, né? A minha primeira reunião do dia eu quero que seja com Ele. Tá? Pois bem. Então eu faço o seguinte: se este é o motivo pelo qual você quer levantar, desenvolva argumentos fortes o bastante a ponto de lhe arrancarem da cama quando o despertador tocar. E aí surgiu algo interessante, por exemplo, dentro desse processo terapêutico. Ele colocou frases no despertador, né, no celular. Então, é como se ele colocasse um tema para cada dia. Ele pensava isso sempre no dia anterior. Bom, por que mesmo eu quero, né, vencer o meu sono, a minha preguiça no dia de amanhã? E aí ele começou a colocar frases, né? Sei lá, frases do tipo, por que ele me espera? Tá? Então, o despertador tocava, logo pela manhã ele olhava para esse tema, ele olhava para esse argumento, e esse argumento o colocava de pé. Não o som do despertador, não o canto dos pássaros. O que o colocava de pé não era o fato de que todos estavam, né, acordando cedo e só ele estava sendo, né, um loser, um perdedor, porque estava, né, botando lá o soneca, o sleeping. Não, é porque alguém o esperava. É porque alguém o chamava. É porque existia um motivo real, um motivo que de fato o movia, um motivo que o de fato o colocava de pé, um motivo que fazia ele forte o bastante para vencer a sua preguiça. Então, frente a este motivo ele conseguia então colocar-se de pé. Por exemplo, o Marlon está falando, né? Por que ou para quê? Olha, o porquê, o para quê, né? O para quem. Essas todas são realidades que nos colocam diante de uma realidade teleológica, que apontam para uma finalidade. Para uma finalidade. São questões, são provocações que nos colocam diante de um cenário muito mais amplo. Muito mais amplo.
essa amplitude que se cria entre o aqui e agora e aquele a quem eu me dirijo, a situação, né, que me convoca, o lugar aonde eu quero chegar, isso tudo cria em mim uma certa tensão. Eu me movo, eu me lembro de quem eu sou, eu percebo que tem passos a serem dados, mas não são passos, né, ao léu, não são passos soltos, desconectados da realidade. Não, são passos que, uma vez que apontam para uma finalidade, me dão também uma direção, me dão um norte, tem um ponto que eu preciso chegar. E para chegar nesse ponto eu preciso traçar uma rota. Uma rota que necessariamente passa por um caminho, e talvez um único caminho possível. Então, um piloto, quando vai levantar um voo, ele faz um mapa de voo. Eu estou saindo do ponto A, eu quero chegar no ponto B. Tem uma rota possível. Tem uma rota possível. E eu não posso perder de vista essa rota. Eu preciso saber dispor de todos esses meios. Eu preciso saber dispor de todos esses meios para chegar à minha finalidade. Porque senão eu vivo aquela síndrome da Alice também, né? Alice abobalhada, Alice perdida, que não sabe para onde vai. Bom, Alice, se você não sabe para onde vai, minha filha, qualquer caminho serve, vai lhe dizer o gato. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, Alice. Se nós não sabemos para onde nós estamos indo, para onde nós estamos nos dirigindo, qualquer caminho serve. E é claro que se eu estou vivendo qualquer vida e passando, né, por quaisquer caminhos, assim, isso tudo não me entusiasma, isso tudo não me dá força, isso tudo, muito pelo contrário, me leva para um certo niilismo, para um certo ceticismo. Por quê? Porque nada faz sentido, entendeu? Se a vida é só isso, é só despender energia, se a vida é só uma combustão de oxidação, se a vida é ir morrendo aos poucos, se a vida é fazer coisas, certo de que não há uma finalidade que justifique nenhuma delas, então assim, isso tudo torna-se também desesperador. Mas quando eu encontro a finalidade, é o que Viktor Frankl fazia, né? Olha lá, vamos encontrar a finalidade, vamos encontrar o porquê se vive, vamos primeiro filosofar, depois entender como se vive e como se morre. Porque eu preciso achar os argumentos necessários até mesmo para viver uma boa morte. Tá bem? Para viver uma boa morte, senão aquilo também torna-se desesperador. O que Viktor Frankl fazia era isso, né? Olha, ajudar a pessoa a encontrar o sentido, o logos, o propósito. E é uma coisa que nós precisamos fazer a todo momento. É claro, isso não precisa virar uma atitude neurótica, né? Ah, então eu vivo agora de bons propósitos. Não, também bons propósitos sem ações contundentes e eficientes te levam para um outro extremo. Você sai do voluntarismo e cai, por exemplo, no intelectualismo. Ah, agora eu fico só filosofando, agora eu fico só refletindo, né? O porquê, o para quê, o para quem, né? E você vai cair no intelectualismo, você vai ficar só filosofando. Uma vez que você encontra o argumento, você se dirige a ele. Você responde de forma concreta, de forma ordinária a isso, tá bem? Tá bem? Porque sem essas finalidades tudo fica monótono, né? Tem uma frase muito interessante de São José Maria Escrivá. Ele vai dizer o seguinte, né? Sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disseste-me. Olha, você me disse, né? Ele está aqui numa conversa com o seu interlocutor, né? Você me disse que sujeitar-se a um plano de vida, sujeitar-se a um horário, é tudo tão monótono. E eu te respondi, diz José Maria, e eu te respondi, há monotonia porque falta amor. Tá certo? Há monotonia porque falta amor. Um horário, um plano de vida, a constância, o dia a dia, a rotina é tão monótono, é monótono porque falta amor. Mas também falta amor, o poeta do Caos está dizendo, né? Dos estoicos. Assim, não dá para descartar toda a filosofia
do estoicismo, mas assim, não há amor. A alma busca, né, por prazeres, né, pessoais, por uma autorrealização tão somente. Aqui nós estamos falando de uma finalidade de fato, não uma finalidade enquanto um mero recurso terapêutico, mas uma finalidade que aponta para uma realidade, para fatos, para alguém, para algo, por exemplo, para o próprio Deus. Viktor Frankl vai falar que para muitos prisioneiros a única resposta possível para a pergunta que ele as dirigia, a pergunta do porquê se vive, né, por quem se sofre, era esse tu transcendentíssimo que é o próprio Deus. Ele vai dizer, para muitos era o primeiro e o último e definitivo tu. Dois pontos, Deus. Então, assim, muitas vezes a vida tá monótona, tá ruim. Olha, Luiz Henrique, eu até tô com a minha vida nos trilhos, sabe? Eu não sou esse vagão, como, né, alguém disse há pouco aí no chat também, né? E colocou de forma bem oportuna. Eu não sou esse vagão que anda sem trilho, eu não sou, né, esse trem que anda sem rumo. Eu até tenho um trilho, eu até tenho um rumo, né? Assim, eu tô andando direitinho, mas parece que tá tudo tão pesado, tudo tão difícil. Parece que eu tô no trilho, mas eu tô me arrastando. É porque falta amor. Falta amor. E o amor é uma pessoa. Entende? Falta esse amor, essa decisão de que eu faço isso tudo por alguém. Ah, eu trabalho porque o trabalho é instrumento de melhora pessoal. É evidente que é. Mas por quê? Mas por quê? Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Por amor a quem? Porque não pode ser simplesmente para me tornar uma pessoa melhor, porque eu quero ser visto, contemplado, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, como ele trabalha, como ele é bom, como ele cumpre as suas obrigações e conhece todos os seus deveres, né? Deem a este homem uma medalha. É um herói da vida ordinária, né? Não. Isso tudo só vai ser bem vivido na sua plenitude se tiver alguém. Bom, por amor aos meus filhos, que precisam ter o melhor pai que eles puderem, e para tanto eu preciso ser, né, a melhor pessoa que eu devo, por amor à minha esposa, por amor ao meu Deus, né? Por amor também à minha alma, pois desejo salvá-la, e para tanto eu preciso de fato viver tudo quanto se faz necessário, viver com um profundo amor, tendo os olhos sempre no alto, entende? Então assim, precisa entrar o elemento do amor nessa finalidade. O amor, alguém a quem eu me devoto, alguém a quem eu amo, porque senão tudo fica monótono, né? Porque senão tudo cai assim num sentimento de vazio, senão eu vivo desorientado. Olha que interessante, Viktor Frankl, ele disse que tiravam muitas pessoas do autoextermínio, muitas pessoas do suicídio, simplesmente ajudando-as a encontrar o porquê. Porque quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Porque ter os argumentos necessários, principalmente nas situações mais débeis, mais delicadas, é um fator protetor. Entende? É um fator protetor, é um elemento salvífico para que eu consiga dar os passos que me são pedidos. O que valia no campo era o contrário, o extremo oposto. Primum filosofare, deinde more, primeiro filosofar, depois morrer. Senhoras e senhores, vamos examinar a nossa vida, examinar as nossas ações, vamos encontrar os porquês, as razões, os motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Se ainda não sabemos bem, que nos debrucemos com mais afinco, com mais amor sobre isso tudo, a ponto de encontrá-los. Tá? Se de fato isso for mera futilidade, né? As nossas ações estiverem sendo fúteis, levianas, né? Que caem no mero voluntarismo, vamos nos reposicionar, vamos mudar a nossa rota. Mas peraí, isso aqui sair do nada leva para lugar nenhum, entendeu? Isso aqui não tem motivo de ser.
pausou aqui. Deixa eu encher o meu dia com realidades que são mais profundas, com realidades que são mais interessantes, mais cheias de sentido. Examinemos a nossa vida. Saiba responder o porquê você faz o que faz. Encontre esses motivos, mas não caia também no intelectualismo, de ficar só refletindo, e essa não é uma reflexão que você precisa fazer para contar para ninguém. Essa é uma reflexão que você faz para botar lenha no teu coração, a ponto de que o teu coração vai virando uma fornalha, entendeu? Esses motivos, eles vão aparecendo como uma lenha que precisa ser consumida, uma lenha que precisa ser queimada, uma lenha que vai dando combustão, que vai me dando paixão, que vai me dando tesão, que vai me dando vontade de viver. Essas respostas são respostas que eu as guardo. Não necessariamente as compartilho. São minhas, eu sei porque eu faço o que eu faço. Eu sei o porquê das minhas lutas, dos meus sacrifícios, das minhas constâncias. Eu sei por amor a quem. Eu sei a finalidade. Examinemos a nossa vida, vamos encontrar essas finalidades, vamos conseguir dispor bem desses meios e caminharmos, né? Para construirmos a nossa vida, para chegarmos a ser aquilo que só nós podemos ser. Tá bem, senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Nos vemos no próximo Café com Frank, na terça-feira. Lembrando que, breves avisos, rápido, amanhã começam os grupos de supervisão em logoterapia, tá bem? São grupos de supervisão clínica, grupos nos quais nós debatemos casos que vocês trazem, casos que os pacientes que os profissionais, né, trazem de seus pacientes. Começa amanhã, dia 15. Se alguém ainda tiver interesse, nós estamos fechando os grupos também. Se alguém tiver interesse, mande uma mensagem, mande aqui no direct uma mensagem, que ainda dá tempo, tá certo? Grupos de supervisão clínica em logoterapia, tá? Se você conhecer algum psicólogo, alguém que está aí meio desorientado, precisando de supervisão, precisando de ajuda, ou que simplesmente queira potencializar a sua ação, né, vivê-la de forma mais responsável, também convide ele para fazer parte desses grupos de supervisão. Começam amanhã, tá bem? Acho que o único recado que eu tinha para dar na manhã de hoje era esse. Então, uma vez mais, tenham todos um bom dia, bons trabalhos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.